Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo que o Senhor colocou no meu coração aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Números, capítulo número 15, versículos número 32 ao diante. Para a honra e glória do Senhor, que Ele cresça e diminua. Diz assim a palavra de Deus, Números 15, 32 ao diante. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não sabiam o que fazer com ele. Então o Senhor lhe disse: este homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, conforme o Senhor havia ordenado. Glória a Deus, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta isso daqui. Eu vou falar tudo que Deus me colocar aqui. Escuta só que tremendo. A Bíblia diz que os filhos de Israel estavam no deserto e encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Agora escuta. A Bíblia diz que esse homem, esse indivíduo, está apanhando lenha no dia de sábado. E ele está no deserto. Agora por que Deus mandou matar este homem? Porque quando pegaram ele apanhando lenha, levaram para Moisés e Arão e o Senhor aparece. E o Senhor fala assim: este homem deve ser morto. Por que o Senhor mandou matar este homem? Vou explicar agora, a resposta está em Êxodo. Eu vou falar tudo. Êxodo 31, versículo de número 15. Diz assim: 6 dias se deve trabalhar, porém o 7º dia é o sábado, do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma coisa, alguma obra, no dia de sábado morrerá. Agora escuta, olha o que Deus disse em Êxodo 31, 15. O Senhor disse: quem fizer alguma coisa no dia de sábado morrerá. Olha que tremendo, o Senhor disse: no dia de sábado morrerá, quem trabalhar no sábado morrerá. Agora o versículo número 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Agora escuta, aonde foi que Deus escreveu? Na tábua de pedra. Então percebe, Deus determinou e estabeleceu os mandamentos numa pedra, na tábua de pedra. E pedra não tem como apagar aquilo que está escrito. Agora escuta, em João 8 a Bíblia diz que Jesus, ele escreve na areia a respeito da mulher em ato de adultério. Agora é interessante que na areia se apaga, mas na pedra não tem como apagar. É Deus dizendo: meu mandamento que eu escrevi na pedra, que é para guardar, é para seguir, é para obedecer. Aí escuta só, eita, vamos falar tudo, Jeová. Escuta só, eita, escuta. Deus escreveu o mandamento na pedra. O Senhor diz para não trabalhar no sábado, se trabalhar no sábado morreria. Aí a Bíblia diz que Deus é filho do homem, nem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, não prometendo ele, não cumprirá? Agora escuta, Deus disse: quem trabalhar no sábado vai morrer. Aí é interessante que já estava estabelecida a lei. Aí a Bíblia diz que o indivíduo, sabendo que a lei já estava determinada, a Bíblia diz que em Números 15, um homem vai trabalhar no deserto no dia de sábado. Os filhos de Israel viram ele e levaram para Moisés e Arão. Por isso que Deus mandou matar. Por isso que Deus mandou apedrejar, porque ele está ciente que quem quebra mandamento morre. Por isso que Deus mandou, eita, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. Quebrou o mandamento, vai morrer. Aleluia! Hoje, a morte de hoje não é morte física, é espiritual. Tá entendendo? Aí escuta só. Aí escuta. Apanharam ele pegando lenha no dia de sábado. Olha que interessante. No deserto. Peraí. A gente tem mania de falar que no deserto não tem ninguém. E isso é fato, não tem ninguém no deserto. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel viram ele apanhando lenha no deserto. Então esse homem não estava sozinho no deserto. Tinha alguém de olho nele. A Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Tem gente vendo você no teu deserto. Você nunca vai estar sozinho no teu deserto. Tem gente te olhando. Tem gente te vendo quando você está sozinho. Você se revela quem você é. Então você nunca vai estar sozinho no deserto. Tem gente que vai olhar você no deserto. Porque no deserto você vai se revelar. É no deserto que você vai mostrar quem de fato você é. É no deserto que você vai revelar sua verdadeira identidade. É no deserto que você vai se revelar. Aleluia. Escuta só. Olha que tremendo. Viram ele apanhando lenha no dia de sábado. Olha que interessante. Está trabalhando no sábado. Quer fazer alguma coisa no dia que não é para fazer. Os filhos de Israel, sabendo que a lei estava determinada, vai levar eles para quem? Para Moisés e Arão. Agora que interessante, escuta só. Eita, eu vou falar. Este homem, ele foi visto apanhando lenha no dia de sábado. Viram ele apanhando lenha. Aí levaram para quem? Para Moisés e Arão. Às vezes é necessário alguém ver. Para ver se muda. Para ver se... Eita. Às vezes é necessário a pessoa expor. Você quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa aqui rasgada para você poder entender.
A mulher que foi pega em atos de adultério. A Bíblia diz que ela foi pega em atos de adultério. Levaram até Jesus. A mulher pega em atos de adultério. Exporam ela. Disseram, mestre, essa mulher foi pega no ato. E aonde Jesus estava, tinha multidões. Escuta só, expor aquela mulher. Aí Jesus vai lá e fala, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo era pecador, mas foi necessário aquela mulher ser exposta. Sabe por quê? Porque percebe, olha o que Jesus disse. Agora vai e não peques mais. Jesus está falando isso para a mulher. Vai e não faz mais. Então percebe, primeiro foi necessário expor. Aí Jesus fala, agora não faz mais. Tá entendendo? Porque se não expor, não para. Se não expor, não muda. Eita glória, aleluia a Deus. Tá entendendo por que é necessário expor? Que é para tomar vergonha na cara e mudar, rapaz. Aleluia a Deus. Se aquela mulher não fosse exposta, ela não ia mudar. Tá entendendo? Olha que tremendo. Jesus permitiu ela ser exposta primeiro, para depois ele falar, vai e não faz mais. Agora Jesus está dizendo, você foi exposta, agora não faz mais. Não passe mais por essa vergonha, rapaz. Não faz mais. Aleluia, às vezes é necessário. Que nem esse homem aqui, foi pego apanhando lenha no deserto, quebrando o mandamento no deserto. Agora escuta isso daqui. Olha que tremendo. Aonde que o homem foi pego apanhando lenha? No deserto. Agora pega. Em Mateus capítulo número 4, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aí no 2 vai dizer que Jesus está no deserto. Quem se aproxima dele? O tentador, o diabo. Agora escuta. Quando Jesus chega no deserto, é o tentador que se aproxima. Agora por que o diabo vai tentar Jesus no deserto? Por causa dessa passagem. Porque percebe, o homem foi pego apanhando lenha no deserto, quebrando o mandamento no deserto, transgredindo a lei no deserto. Então o diabo sabe que muitos pecam no deserto, por isso que ele foi tentar Jesus no deserto. Eita, o diabo vai te tentar no deserto. Ele vai se aproximar de você no deserto, porque é no deserto que você se revela. É no deserto que você mostra quem de fato você é. Olha esse homem aqui, foi pego apanhando lenha no deserto. E Jesus foi tentado no deserto, que o diabo vai vir no deserto, que o diabo sabe que muitos se revelam no deserto. O diabo sabe que muitos pecam, não peca na frente do homem, mas peca no deserto. É no deserto que ele vai vir. O diabo não vai vir quando você estiver na igreja. O diabo não vai vir quando você estiver perto do seu pastor. O diabo não vai vir quando você estiver perto da sua mulher. O diabo não vai vir quando você estiver perto do seu marido. O diabo vai vir quando você estiver sozinho, no deserto. Aleluia, porque percebe, o homem foi pego apanhando lenha no deserto. Aí Jesus chega no deserto e o tentador vem no deserto. Porque o diabo vai vir nessa hora, na hora que não tiver ninguém. Aleluia a Deus, porque é nessa hora que você vai se revelar. Eita Jesus, escuta só, eu vou falar tudo. Escuta só. Olha que tremendo. Escuta só. Aí o homem foi pego apanhando lenha no deserto. Aí levaram até Moisés e Arão. Não sabia o que fazer com ele. Olha que interessante, no versículo de número 34 vai dizer, eles o mantiveram preso, porque ainda não sabiam o que fazer com ele. Então o Senhor disse, este homem deve ser morto, e toda a congregação o apedrejará. Agora escuta, no 34 vai dizer que não sabia o que fazer, mantiveram preso, porque não sabia o que fazer com ele. Quem aparece no momento que não se sabe o que fazer? O Senhor. Aí o Senhor disse, esse homem deve ser morto. Percebe, Moisés e Arão não sabiam o que fazer. Deus aparece na hora que não se sabe o que fazer. Eu vou repetir isso aqui. Deus aparece na hora que não se sabe o que fazer. É nessa hora que Deus vai aparecer para você. Deus vai aparecer para você no momento que não se sabe o que fazer. Deus vai aparecer para você no momento que você não tem solução, que você não vê mais uma solução. É nessa hora que Deus aparece. Porque o salmista do Salmo 46 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. É na hora da angústia que o Senhor se faz presente. É na hora que não tem mais solução que o Senhor se faz presente. Aleluia! Você quer ver uma coisa? Eu vou te provar. A Bíblia vai dizer em Lucas que está saindo um enterro do filho de uma única viúva. A Bíblia diz que aquela mulher está chorando, ela não sabe mais o que fazer, ela só chora. Aí Jesus chega na cidade de Naim, e Jesus vê aquela mulher chorando, e ele fala para ela, mulher, não chores. Olhando para ela com profunda compaixão, ele vai dizer, não chores. E a Bíblia diz que ele chega no caixão, toca no esquife, e o menino ressuscita. Agora escuta, a mulher só chorava, a mulher não sabia mais o que fazer, não tinha mais solução para ela. Quem apareceu no momento que não sabia mais o que fazer? Jesus. Porque é nessa hora que Deus vai aparecer para você. Deus vai aparecer para você no momento que você não sabe mais o que fazer. É nessa hora que o Senhor vai se fazer presente. Porque o Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia. É nessa hora que Ele vai se... é nessa hora que Ele vai se revelar para você. O salmista disse, do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes e direi, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Percebe? Antes do salmista chegar à resposta, primeiro ele fica se perguntando, de onde me virá o socorro? Ele está sem resposta, ele fez uma pergunta, mas ele não tem resposta. Aí ele vai olhar para cima e ele vai dizer, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora percebe, no momento que ele continua olhando para cima, ele vai chegar à resposta que ele precisava.
Não vou repetir isso aqui. Olha que interessante. Ele está se perguntando. Eleva os meus olhos para os montes. Agora percebe, ele está vendo montes. Olha o que ele disse. Eleva os meus olhos para os montes. Ele está vendo mais de um monte. Ele está continuando olhando para cima. Ele está se perguntando. Mas ele próprio vai se responder. Por quê? Porque ele está olhando para cima. Quem olha para cima tem resposta. Por isso que ele vai se responder. Ele mesmo vai se perguntar e ele mesmo vai se responder. Ele vai dizer assim: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele chegou à própria resposta? Porque ele próprio se pergunta e ele próprio se responde. Sabe por quê? Porque ele continua olhando para cima. Seu socorro vem do alto. Continua olhando para cima, você vai ter, eita, aqui a resposta chegará. Deus não deixa o servo dele sem resposta. Aleluia. Aí escuta só, Moisés e Arão não sabiam o que fazer com este homem. E nessa hora que Deus aparece. Porque Deus aparece na hora que não se sabe o que fazer. Aí Deus disse: este homem deve ser morto. Como eu disse, eu expliquei por que Deus mandou este homem perecer. Eu expliquei porque Deus falou que esse homem deveria morrer. Porque Deus já tinha estabelecido a lei. Em Êxodo 31, 14 e o 15. Lê lá para você ver. Deus fala para não trabalhar no sábado. Porque quem trabalhasse no sábado naquela época morreria. E Jesus ia no Novo Testamento e trabalhou no sábado. Jesus trabalhou, mas trabalhou por vidas. Tá entendendo? Por isso que os homens falam: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Mas Jesus trabalhou por vidas. Por vidas pode. Escuta só. Jesus trabalhou por vidas. Aí Jesus vai falar para os homens: vocês fariseus, vocês soltam um boi para dar de beber no dia de sábado. Eu não poderia fazer por essa mulher? Por filha de Abraão? Então percebe, por vida Jesus fez no sábado. Agora escuta só. Aí percebe que o Senhor falou que esse homem deveria ser morto. Olha que tremendo, irmão. Você sabia que tem coisas que não adianta você orar? Sabia que tem coisas que você tem que remover? Olha que tremendo. Vou falar uma coisa aqui tremenda para a honra e glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo de número 6. A Bíblia diz em Josué, capítulo de número 6, que Acã, ele pega uma capa e ele esconde. Vou resumir, ele esconde a capa. E Deus tinha falado para não pegar nenhum despojo. Ele pega uma capa da Babilônia e esconde. Tinha pecado no meio. Aí a Bíblia diz que Josué vai enviar os homens na cidade de Ai, em Josué 7. Josué vai ter derrota. Aí Josué ele vai orar ao Senhor. Escuta só, Josué vai orar ao Senhor porque teve derrota. Porque Josué não sabia que Acã tinha escondido uma capa. Acã tinha escondido uma capa sem Josué saber. Josué era o líder. Só que escuta só. Se Josué se lembrasse de Deuteronômio 31, lembra que Deus chamou Moisés? Moisés, chama Josué e desce na tenda. Aí Deus revelou: Josué, Moisés, quando você morrer, esse povo vai pecar, entrando na terra, e vão se prostituir com outros deuses. Então percebe, Deus chamou Josué também. Josué estava presente, só que Josué não se ligou. Josué esqueceu da tenda. Porque Deus falou: Josué, desce lá também você com Moisés, que eu vou falar com Moisés, mas você, Josué, fica ligado. Porque esse povo não peca na frente de vocês, mas peca na minha, não peca na frente de líder. Peca por detrás do líder. Aí escuta só. Aí Josué se esqueceu da tenda. Aí escuta só. Deus sempre avisou, só que Josué se esqueceu. Por isso que a Bíblia diz pra gente guardar a palavra do Senhor no coração, pra gente não pecar contra o Senhor. Josué se esqueceu. Josué não guardou a palavra. Escuta só. Aí Josué, ele vai enviar os homens pra espiar a cidade de Ai. Aí quando chega lá, a Bíblia diz que Josué olha e fala: ó, vai lá, velho, espiar. Aí os espias foi lá e falou: Josué, a cidade é pequena, tem só uns pouquinhos de gente ali. Envia só uns 3.000, 2.000 pra gente vencer. Porque pra não fadigar todo o povo, Josué, a gente vai ter vitória. Escuta só, com pecado no meio, hein? Escuta só, Acã com o pecado ali da capa da Babilônia. Josué não sabia. Aí Josué vai enviar os homens. Aí vai ter conflito com a cidade de Ai. O povo era fraco, o povo era pequeno, mas tiveram derrota. Aí Josué vai perguntar para Deus por que tiveram derrota. Aí o Senhor vai dizer assim, Josué capítulo número 7, versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está assim, prostrado sobre o rosto? Olha que interessante, Deus está falando: por que você está orando? Levanta, Josué. Deus não queria Josué orando. Escuta só, é forte o que Deus vai falar aqui. Deus não queria ele orando. Percebe? Ele foi orar porque tiveram derrota. Aí Deus vai falar assim: se levanta, porque está orando. Aí Deus disse assim: Israel pecou. Ó Deus revelando o pecado. Israel pecou, quebrando minha aliança. Aquilo que eu ordenei, aquilo que eu tinha ordenado, pois tomaram coisas condenadas e furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem expuseram. Agora percebe, ó Deus falando: ó, levanta, Josué. Não quero você orando. Se levanta, que está se humilhando. Se levanta. O povo pecou. Pegaram coisas que eu ordenei para não pegar. Acã escondeu a capa. Aí escuta só. Josué foi querer orar. Deus não deixou ele orar. Deus falou para ele se levantar. Olha o que Deus vai falar. Deus revelou o pecado de Acã, né? Deus revelou ali. Aí olha que interessante. Não é eu que estou falando. Está na Bíblia. Presta atenção. Pode conferir na sua Bíblia aí. Josué, capítulo de número 7, versículos número 25 ao diante. Diz assim: Josué disse a Acã:
Por que você trouxe calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, o lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Agora escuta. Percebe que em Josué 7, no versículo de número 10, Josué foi orar. Aí Deus falou para ele se levantar. Deus não queria que Josué orasse. Aí Deus revelou que Acã era o culpado do pecado. Escuta só, a culpa do pecado era sobre Acã. Por causa de Acã, todo mundo teve derrota. Escuta só. Aí depois que apedrejaram ele, a Bíblia diz, e a ira do Senhor se apagou. Agora escuta, Deus não queria Josué orando, Deus queria que Josué tirasse. Não, vou repetir isso aqui. Deus não queria que Josué orasse, Deus queria que Josué tirasse Acã do meio. Quando Acã é apedrejado e é morto, a ira do Senhor cessa. Porque tem coisa que não adianta orar, tem coisa que é necessário tirar. Tá entendendo? Por isso que aqui Deus mandou apedrejar esse homem. Porque não adianta deixar vivo quem é causa de pecado. Não adianta deixar pedras tropeço no meio. O povo não anda. Deus falou, mata, tira do meu meio. Tira aquilo que é tropeço. Por causa de um, todo mundo pagou o preço. Aí, escuta só, quando apedrejaram Acã, a Bíblia diz que a ira do Senhor cessou. Deus não queria que Josué orasse, porque percebe que em Josué 7,10, Josué ia orar, e Deus falou, Josué, se levanta. Aí percebe, Deus não queria que ele orasse. Deus falou, Josué, tem pecado no meio. Josué não sabia do pecado, mas Deus sabia. Porque Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Aí escuta, Josué não sabia, aí Deus vai lá e revela. Aí Deus não queria que Josué orasse, Deus queria que Josué tirasse Acã do meio. E só assim Deus cessou a ira, porque não adianta orar. Tem coisas que Deus quer que você tira. A Bíblia diz que quem confessa e abandona, tira, alcançará misericórdia. Aí escuta só. Aí depois que esse homem foi morto aqui, em Números 15, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, 37, o Senhor disse a Moisés, fala para os filhos de Israel e diga-lhe, ao longe das suas gerações, coloque franjas, extremidades nas suas capas, e põe um cordão azul em cada franjas. Olha que tremendo. Depois que o homem morre, Deus vai falar, Moisés, agora, coloque o cordão azul na capa deles, um cordão azul, para que eles se lembrem. Olha no versículo de número 40, diz assim, as franjas estarão ali, para que se lembre todos os mandamentos do Senhor, e cumpra os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno. Agora escuta, depois que o homem morreu, Deus vai falar, Moisés, agora, manda os filhos de Israel colocar uma franja azul, para eles se lembrarem dos mandamentos do Senhor, e cumpra. Agora escuta, depois que o homem morre, Deus manda colocar uma franja azul para ele se lembrar dos mandamentos. Pera aí, depois que o homem morreu, Deus colocou uma franja azul para ele se lembrar dos mandamentos do Senhor e obedecer. Agora por que Deus colocou uma franja azul depois que o homem morre? Para Israel estar ciente, quem quebra o mandamento morre. Então coloca uma franja azul, Moisés, para ele se lembrar que quem quebrar meu mandamento vai morrer. Escuta só, porque aquilo que aconteceu na vida do homem, Israel tem que levar para a memória e não fazer de igual. Porque tem coisa que vai acontecer na vida deles, que é da vida daquele homem, que é para Israel levar de aprendizado. Então faz a franja azul, porque quando eles pensarem em pecar, eles vão se lembrar daquele homem. Coloca a franja azul aí para eles se lembrar do mandamento. Tem coisa que vai acontecer na vida do outro, que é para você levar de aprendizado. Depois que o homem morreu, Deus falou, faz uma franja azul para ele se lembrar dos meus mandamentos. Porque se quebrar o meu mandamento, vai morrer igual aquele homem morreu. Coloca uma franja azul aí, Moisés, para eles se lembrarem. Porque quem quebra o mandamento morre. Então para eles levar de aprendizado, para a vida toda. Então tem coisa que vai acontecer na vida do outro, que é para você refletir, que é para você levar de aprendizado. Aleluia! Reflita nisso aqui, irmão. Sabe o que eu acho tremendo? Deus teve que colocar uma franja para o povo se lembrar. Para o povo não quebrar o mandamento. Jesus disse, em João 14, Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse, João 14, versículo de número 21, diz assim, aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Agora escuta, olha o que Jesus disse, quem me ama será amado por meu Pai, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então amar Jesus não significa só falar com a boca. Amar Jesus é guardar o mandamento e seguir. Porque se quer ver uma coisa, você pode perguntar para qualquer pessoa, se ama Jesus, a pessoa fala amo. Mas se não tem o mandamento e não guarda, não ama Jesus. Ama com a boca, mas não ama com o coração. Por isso que Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Aleluia! O que adianta ter Jesus na boca, mas não ter os mandamentos no coração? Eita, Jeová, olha o que Jesus disse. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e se me amar será amado por meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo, quem me ama, ama o Pai. Agora se você não ama o Filho, não ama o Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só.
Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Eu vou falar, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Já parou para pensar nesse versículo? Olha o que Jesus disse, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Irmão, um exemplo. Se eu tivesse um filho, um exemplo, e o meu filho trouxesse o amigo dele aqui para dentro, eu ia conhecer o amigo dele através de quem? Do meu filho. Eu sou o pai. Eu tenho um filho. Se o meu filho trouxesse o amigo dele aqui para dentro, eu ia conhecer o amigo dele através de quem? Através do meu filho. Tá entendendo? Então para você ter o pai, tem que ter o filho também. Para ser conhecido pelo pai, tem que ser conhecido pelo filho. Aleluia, Deus! Aí escuta isso daqui. Aí escuta isso. Aí percebe que Jesus fala que tem uns mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E se me amar, será amado por meu Pai. Então amar Jesus não é só amar com a boca. É guardar os mandamentos no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como diz o salmista. Aí escuta só. Aí Jesus disse assim. Jesus respondeu. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos nele para fazermos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então percebe, Jesus diz, quem não me ama não guarda minhas palavras. Porque amar Jesus, irmão, não é só falar que ama com a boca, é obedecer. Quem não obedece a Cristo não ama Ele. Jesus também fala que quem não me ama não me obedece. Olha que tremendo. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado o mandamento do meu Pai. Olha que tremendo, Jesus fala, quem me ama tem que guardar meus mandamentos. Então amar Jesus não é só falar que ama com a boca, mas é guardar a palavra no coração e obedecer. Essa é a prova que você ama Jesus. Por isso Jesus fala, muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe. O que adianta falar que ama Jesus com a boca, mas não tem os mandamentos no coração, não seguiu com o coração? O que adianta? Reflita nisso aqui em nome de Jesus, foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale com você por intermédio dessa palavra. Tudo é para a honra e glória do Senhor.